Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Essa será a nossa última aula e nela faremos os ajustes finais do nosso jogo. Então, aqui em classes, vou construir uma nova classe chamada plano de fundo. Essa classe vai servir para a gente fazer um plano de fundo para o nosso jogo, né? A gente está utilizando até agora o fundo preto, mas para ficar mais bonito, né, a gente vai utilizar um plano de fundo. Então, function, deixa eu copiar aqui. Nesse plano de fundo a gente vai ter uma imagem. Recursos, imagens, plano de fundo, .png. Aqui a gente vai estabelecer um x e o y para a nossa imagem. .y. Esse x e y a gente vai receber como parâmetro na construção do objeto. Aqui dentro a gente vai desenhar essa imagem. Beleza. E aqui a gente vai fazer a imagem se mover. Ela não vai ficar estática. A gente vai fazer que esse plano de fundo desça para que a gente tenha a ilusão de que a nave está se movimentando. Então, eu vou alterar o y aqui. Colocar uma velocidade de 50. Certo? Agora eu preciso chamar aqui na main. Esse plano de fundo vai aparecer apenas no jogo. Então eu posso chamar aqui plano de fundo. Eu tenho que passar o x e o y. Vou passar como 0, 0. Dentro do update, eu vou chamar plano de fundo update. E agora eu vou desenhar. Para desenhar, eu tenho que desenhar ele primeiro, né? Para ele não ficar por cima dos outros. Aqui o nosso plano de fundo. Vamos ver se está tudo ok. Plano de fundo update. Aqui eu esqueci de colocar a letra maiúscula. Aqui dentro do plano de fundo, da classe plano de fundo, eu vou verificar se a minha posição y desse plano de fundo é igual à altura tela. Bom, se o y é igual à altura da tela, quer dizer que ele já saiu da tela, né? Ele desceu o suficiente para sair da tela. Então, o meu y vai ser igual self menos altura. Lembrando que eu ainda não fiz self largura e self altura. Vou chamar o método getWidth. E o getHeight. Pronto. Então, quando esse y sair da tela, eu vou fazer com que ele volte para fora da tela, só que na parte superior. Tá? Antes de testar, eu vou aumentar um pouco essa velocidade para a gente ver o que acontece. Vou colocar 150. Como a gente está verificando aqui igual, na verdade nem sempre, né, esse y vai ser igual exatamente à altura da tela, né, que é 600. Então o correto seria colocar maior ou igual. A gente criar, na verdade, dois elementos do tipo plano de fundo. Então, eu vou chamar de plano de fundo 1, plano de fundo 2, onde o primeiro plano de fundo vai começar na posição 00 e o segundo vai começar na posição
vai começar exatamente de menos 600. Então, um vai começar da posição 0 e o outro vai começar da posição menos 600, que é exatamente a altura da nossa tela. Então, para facilitar, vou colocar aqui a altura tela, deixa fixo. Como eu tenho agora plano de fundo 1 e plano de fundo 2, eu tenho que chamar o update para esses caras. 1 e 2. E aqui no draw a mesma coisa. 1 e 2. Vou colocar uma velocidade aqui novamente de 50. Uma outra coisa que a gente vai fazer é, lá na classe tiro, colocar um tiro um pouquinho diferente. Lembra que a gente utilizou um retângulo para representar o tiro. Agora eu vou representar como uma imagem. Então eu vou chamar aqui o método newImage. A imagem eu já coloquei lá em recursos. Tiro PNG. Aqui, ao invés de desenhar um retângulo, em vez de desenhar esse retângulo, eu vou desenhar a minha imagem. Então, vou chamar o método draw, imagem, x e y. A largura e a altura que eu estou pegando como 3 e 8 aqui, vou utilizar os métodos getWidth e getHeight. Esqueci do imagem aqui. Agora, para a gente testar, só falta tirar o retângulo branco. Dá para fazer muita coisa ainda nesse nosso jogo, tá? Isso aqui foi só uma parte bem introdutória de como é que a gente pode utilizar essa estrutura, esse método para construir jogos. A gente poderia construir novas fases, tipos de inimigos novos, com comportamentos totalmente diferentes, criar chefes. Se eu continuasse desenvolvendo esse jogo, a primeira coisa que eu ia fazer depois disso tudo, essas últimas funcionalidades, seria refatorar esse código, dar uma olhada se tem algum erro, se tem alguma parte do código que poderia ser melhorada, otimizar o que tiver para otimizar. E só então eu ia fazer a publicação desse jogo. Agora, só para finalizar, eu ainda não falei, mas a gente tem aqui no nosso Love 2D, quando a gente constrói um jogo com Love 2D, a possibilidade de criar um arquivo de configuração. Eu vou criar esse arquivo aqui. O nome dele é conf.lua. É justamente um arquivo que serve para a gente criar algumas configurações para o nosso jogo, tá? Então, com esse arquivo criado, vocês vão conseguir, por exemplo, modificar atributos da janela, tamanho da janela, título da janela do jogo. Ele tem uma série de possibilidades para a gente pode definir se a janela vai ser redimensionável ou não, se ela vai ficar fixa na tela ou não. Então a gente tem aqui mais de 20 atributos que podem ser configurados utilizando o arquivo conf.lua. Beleza. Por padrão, esse arquivo love.lua a gente tem que chamar a função conf, passando justamente um objeto aqui chamado de t. A partir desse objeto a gente vai chamar vários atributos, né? Que são justamente os atributos que permitem que a gente faça essas configurações que eu falei para vocês. Então a gente pode definir, por exemplo, se a gente vai ter título na janela do nosso jogo. Então, para fazer isso, eu vou chamar t.window.title. Eu vou chamar de navinha nervosa. Além disso, eu posso definir se o nosso jogo vai ter, por exemplo, um ícone, tamanho da janela. Então, se eu quiser definir o tamanho da janela, eu vou aqui ter window width. Nosso jogo já está de tamanho 800, né? Mas se eu quisesse colocar aqui um outro valor,
Lembrando que aí eu teria que ajustar todas as imagens que eu utilizei, de plano de fundo principalmente. A gente colocou para um jogo de 800 por 600. Se eu quiser que o meu jogo não tenha borda, eu posso definir também com o atributo borderless. Se eu quiser que ele não tenha borda, eu vou colocar true para esse atributo. Se eu quiser que ele tenha borda na janela, eu vou colocar false. Se vocês forem no site oficial, vocês vão ver uma série de atributos onde vocês podem mexer, tá? Eu só falei isso daqui para vocês ficarem sabendo, então se quiserem mexer nessas configurações também é interessante. Pessoal, agradeço muito pela participação de vocês nessa oficina, espero que tenham gostado e continuem, né, melhorando esse jogo, aprendendo mais, que é sempre bem interessante, né, quando a gente tem um projetinho que a gente gosta, né, de fazer. Então, quem sabe a gente se vê aí em um próximo momento, né, ou em outra oficina, ou nas aulas, e a gente se vê por aí. Grande abraço e até mais.